Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio muito grande poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma aula, uma pré-aula aqui da Escola Bíblica Dominical, lição 10, aplicada aqui do dia 9 de junho de 2024. Inclusive, este dia é o dia do pastor. Quero parabenizar todos os pastores que estiverem ouvindo este áudio neste momento. Que Deus abençoe, continue derramando da sua graça, da sua unção e dando aí a sua palavra, a palavra de Deus, para que você seja cada vez mais usado na obra de Deus, desenvolvendo aí os talentos ao qual o Senhor da Seara confiou para você ministrar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegar naquele grande dia, você poder apresentar, com mais talentos, o dobro daquilo que você recebeu das mãos do Senhor. É um motivo de alegria poder estar aqui com vocês. Eu quero, desde já, desejar a todos vocês que estão nos seguindo, você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva, deixe o seu like, comente, deixa aí o seu sinal aí de positivo nos nossos vídeos e se inscreva, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os trabalhos que nós postar aqui nesse canal. E hoje a lição 10, falando sobre o desenvolvimento, desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição 10, como eu já falei, a carreira que nos está proposta, é o título do trimestre, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Você que tem perseverado até aqui, ouvindo nossas aulas, eu quero te parabenizar. Você está no caminho certo. Mostra que você está interessado a chegar no céu e você quer trilhar este caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom. Eu fico feliz com você. Então, desenvolvendo uma consciência de santidade. O que vamos estudar nessa lição? Estudaremos, veremos a perspectiva bíblica de santidade, bem como os estágios da santificação. Veremos também que a santidade é acompanhada de justiça, atributos divinos e que não se contradizem. Louvado seja o nome do Senhor. E já vamos aqui, sem mais delongas, aqui para o nosso textuário, que vai nos dizer assim, na tradução NVT, está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai nos dizer assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí no textuário aqui da lição diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você for para o mesmo versículo lá de Hebreus 12, na tradução NTLH, a primeira que nós lemos aqui foi a NVT, louvado seja o nome do Senhor, versão transformadora, louvado seja o nome do Senhor, nova versão transformadora, que é a primeira, NVT, e aqui agora a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Nós lemos assim: procurem ter paz com todos, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá, ninguém verá o Senhor. Beleza. Irmãos, observe aqui que precisa ser feita uma observação que nós vamos ver aqui. Precisa ser feita essa observação para que nós possamos entender melhor. Muitos pentecostais, neopentecostais e até mesmo pessoas do meio evangélico, meio evangélico tradicionais, interpretam Hebreus 12, versículo 14, de uma forma errada. O texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo? Quando leem este versículo, logo concluem que a santidade é um pré-requisito para a salvação, mas não é isso que o texto está ensinando, certo? Se a santificação fosse condição para a salvação seria por obras. Somos salvos
para a santificação e não pela santificação de vida, ok? Como deixa claro o versículo 10 de Efésios capítulo 2, na verdade o texto de Hebreus 12, versículo 14, está nos ensinando que a santificação é um resultado da salvação. Vejam só, você é salvo, então você se santifica. Não, você não se santifica para ser salvo, ok? Vamos lá. Eu vou comentar aqui um pouco sobre esse textuário. Neste texto bíblico, o escritor sagrado nos apresenta duas condições, né, indispensáveis para vermos o Senhor. Ver o Senhor é, sem dúvida, né, o Senhor de todos os homens, porém, ninguém contemplará a face do Senhor de qualquer maneira. Não, jamais. É preciso seguir a paz com todos e a santificação, né? Paz e santificação são duas condições que traduz aqui sine qua non. Sine qua non. Uma expressão latina que significa condições sem a qual, certo? Olha só, sine, sem, qua, né? Sem a qual, non, não verá, né? Então, essa expressão latina significa condição sem a qual. Ou seja, sem essas condições, o homem não verá o Senhor. Portanto, vamos aqui seguir a paz com todos e a santificação. Primeiro, seguir a paz com todos. Vejam só, a primeira coisa que devemos seguir para ver o Senhor é a paz com todos. A paz é sinônimo de harmonia, prosperidade, tranquilidade e vivência pacífica com Deus, né? Consigo mesmo e com os homens. Algumas pessoas podem não querer paz conosco, porém, devemos perdoar essas pessoas a fim de que tenhamos paz interior, né? Como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 18. Paulo diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Certo? E em segundo lugar, em Marcos 9, versículo 50, Jesus Cristo também disse: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, certo? E terceiro, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo ainda nos aconselha dizendo: vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. Quarto, em 2 Timóteo 2, 22, Paulo aconselha Timóteo dizendo: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Certo? Então, esse negócio é muito sério. Se você não tiver paz com todos, a Bíblia diz: se você não ama seu irmão, né, se não tem paz com seu irmão, né, que vê todos os dias, como diz que ama a Deus que não vê? Então é meio contraditório, é bem contraditório isso aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. A santificação, primeiro. A segunda coisa que devemos seguir para ver o Senhor é a santificação. Santificação é sinônimo de consagração a Deus e separação das trevas, do mal e do pecado. Em Levítico, capítulo 10, versículo 10, o Senhor ordenou ao seu povo que fizesse diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Ok? Segundo lugar, em Levítico 19, versículo 2, o Senhor disse a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Certo? Terceiro lugar, em Romanos 6, 22, Paulo afirma: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Certo? Então, já veja só o que ele fala: tende o vosso fruto. Veja só, mas agora, libertados do pecado, quer dizer, primeiro veio a salvação, foi liberto do pecado, ele aqui agora recomenda: e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Lembra que eu falei no começo que você não é santo para ser salvo, mas é salvo para ser santo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por fim, você terá a vida eterna. Quarto, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, a palavra de Deus afirma: por que não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação?
ok? Porque Deus não nos chamou, ou seja, Deus não nos salvou para a imundície, mas para a santificação. Então Deus nos salvou, agora a nossa responsabilidade é de cada dia ir melhorando, cada dia nos santificando, porque nos diz a Bíblia que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito, certo? Então você vai gradativamente se consagrando, né? Se santificando e até chegar no céu. Vamos comentar aqui, refletir aqui sobre esse versículo, né? Esse versículo expressa tanto o objetivo da igreja como as suas limitações com relação ao mundo. O verbo dioquete, né? Oikoquete, seguir, traz em si não apenas o desejo de paz, mas a disposição de ir longe para obtê-lo. O substantivo hagiosmon, ayapov, santificação, é uma advertência implícita de que não devemos buscar a paz a ponto de comprometer a santificação, né, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, Westcott observou o cristão busca a paz com todos igualmente, mas busca a santidade também, e esta não pode ser sacrificada por aquela. Então, você não pode sacrificar uma por causa de outra. Você tem que buscar as duas coisas, a paz e a santificação igualmente. Vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática nos diz assim: na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Ok. O peregrino em sua trajetória, irmãos, deve estar consciente de que a santificação não somente é possível, mas também esperada por Deus em nossa vida. Portanto, consideremos 3 pontos importantes. Primeiro, a possibilidade da santificação. A Bíblia afirma que a santificação é possível quando aceitamos Jesus, certo? Aceitamos Jesus como nosso Salvador. Leiamos aqui com muita atenção o texto bíblico, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Senhor, nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Na tradução NVI que nós estamos lendo aqui, versão transformadora, nova versão transformadora. A expectativa de Deus, né, a vontade de Deus é que sejamos santificados, né, abstendo-nos, separando-nos da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus nesse contexto refere-se ao desejo ou propósito divino. O chamado à santidade, né, por exemplo, Pedro nos lembra que assim como Deus é santo, devemos ser santos em tudo que fizermos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. Portanto, irmãos, queridos irmãos, a santificação não apenas é possível, mas também é parte essencial da nossa jornada de fé, certo? Então ela é essencial e ela faz parte da nossa jornada. É uma parte essencial, não pode faltar isso aí, porque se nós não somos santos, somos imundos, somos imorais, entendeu? Então, ela faz parte da nossa jornada, louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, nós vamos estar aqui pulando, né, porque o tempo é pouco, não vai dar para nós explanar aqui tudo que está, né, que eu preparei aqui, mas está na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13
ao 21. São 9 versículos, nós vamos aqui estar pulando ele. Depois você pode ler na sua casa. Vamos ler a tradução rapidinho. Apesar que nós fizemos uma breve tradução aqui, né, da lição. Então, a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa vida, em nossa volta. É o estado de que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma, né, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, que é o nosso textuário, né? Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Ok. Vamos agora ao primeiro tópico, a perspectiva bíblica da santificação. Vamos comentar aqui sobre essa perspectiva bíblica da santificação. Não vamos ler todo o tópico, né? Porque, como eu já falei, o tempo é pouco, né? Mas vamos só comentar aqui sobre esta perspectiva bíblica da santificação. A santidade no aspecto bíblico pode ser definida como um atributo de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelo qual ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mal, ele é perfeito, acima de tudo que é mal e imperfeito. Você vai ver lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, Salmo 29, versículo 2. Eu não vou ler todas as referências, mas vou citar aqui para você, depois você pode meditar na sua casa, né? Quando você chegar lá na sua casa, você pode estar meditando. E Hebreus, capítulo 12, versículo 10. A qualidade do membro do povo de Deus que o leva a se separar dos pagãos e não seguir os maus costumes deste mundo, né? Pertencer somente a Deus e a ser completamente fiel a Ele. Então é uma vida, querido, de separação, é uma vida de renúncia. Jesus falou que aqueles que querem ser seus discípulos devem negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir. O que é a sua cruz? É você deixar de fazer algo que você gostava, deixar de andar na imoralidade, na imundície, no pecado, né, para seguir a Jesus. Então, tem que pertencer somente e completamente, ser fiel a Jesus, a Deus nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos aqui para o primeiro subtópico, né? A santificação no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Santificação no Antigo Testamento. Isso aqui foi só uma introdução que eu dei, né, na perspectiva bíblica da santificação. Agora vamos para esse tópico aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Do hebraico, Kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto a parte que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, né, separado. Essa palavra deriva, nessa palavra Kodesh, né, ela deriva, veja só, da raiz verbal hebraica, Kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Ouça isso no nome de Jesus. Então, essa palavra, Kadash, né, significa todas essas duas palavras que a seguir aqui. No Antigo Testamento, o termo santificação é primordialmente um termo técnico de ritual de culto. Guarda a acepção tanto de impureza, né, lavagem das vestes, como preparação para um encontro com a presença de Deus. Eles tinham que lavar suas vestes, né? Quando fazia ali o seu ritual, ele tinha que sair e lavar suas vestes. Êxodo capítulo 19, versículo 10 e o versículo 14. Quanto de consagração, né? Dedicação ao serviço de Deus, relativamente aí a sacerdotes, vestes, implementos do culto. Então, as vestes eram um implemento do culto. Você vai encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 22. Assim como a guerreiros em preparação para a guerra santa. Isaías 13, versículo 3.
a primogênito também, né? Deuteronômio 15, versículo 19, e oferta para o templo, 2 Samuel 8, versículo 11. Contudo, o significado de santificação e santidade se estende além do ritual para a esfera moral. Pode ser entendida, certo? Negativamente, como abstenção da corrupção, assim como positivamente, implementação dos mandamentos de Deus. Em suma, a santificação é o ato ou o processo pelo qual as pessoas ou as coisas são purificadas e dedicadas a Deus, ritual e moralmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso aí. Todos esses significados aqui, você vai vendo nessas referências bíblicas aí que eu passei para você. E segundo subtópico, ainda do tópico 1, no Novo Testamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui o verbo grego agiadezo, que quer dizer santificar. Traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. E esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Nesse sentido, o Novo Testamento, a santidade opera na vida do crente, é uma obra autêntica do alto, Efésios 5, 26 e 1 Tessalonicenses 5, 23. No Novo Testamento, por exemplo, embora haja reflexos ocasionais do sentido puramente cultural da santificação, né? Mateus 23, 19, ou consagração, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, e 1 Timóteo 4 e 5. Os conceitos aqui de santificação e de santidade e santificação enfatizam principalmente seu significado moral. E isso fica evidente no confronto de Jesus com os escribas, né, e fariseus em relação aos preceitos de purificação. Mateus 15, 19 e 20. Da mesma forma, os apóstolos também continuam a sustentar que as pessoas devem ser santificadas pela purificação do coração, né? Atos capítulo 15, versículo 9. E da consciência também, lá em Hebreus 9, 14, bem como viver ativamente a santificação em sua conduta moral. 1 Pedro 1 e 15, e confere também com 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 a seguir. O crente, ele é escolhido e chamado à santificação. Essa é a vontade de Deus para nós, né? Conforme você pode ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Foi o que nós já lemos aqui no textuário 12 e 14 de Hebreus. Assim, ao longo de toda a vida, o crente não deve mais ser dominado pelas paixões humanas, mas sim unicamente pela vontade de Deus. 1 Pedro 4, versículo 2. Vocês estão entendendo aqui o significado da santificação, de todos esses pontos aqui que nós estamos falando? Amém. Acredito que vocês, né, até agora, ninguém interrompeu porque estão entendendo. Então, a santificação abrange tanto a alma quanto ao corpo, sendo expressa em fazer o bem. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 15, e por lá para o versículo 20. Depois, 1 Pedro 3, 6 e o 17, e 3 João, né? Aqui João 11, e em boas obras também, louvado seja o nome do Senhor. E ver também aqui Mateus 25, 31 ao 46, que na verdade são objetivos da salvação de Deus para o homem. Então, todas essas referências aqui são os objetivos da salvação de Deus para o homem. Conforme o entendimento moral desse conceito, irmãos, a santificação do crente é vista principalmente no Novo Testamento como obra de Deus Pai. Né? Você vai ver isso lá em João, capítulo 10, versículo 36, e também obra de Cristo, João 17, versículo 19, e 1 Coríntios 1, 30, Efésios 5, 26, Hebreus 2, versículo 11, 10, versículo 10 e 14, e Hebreus capítulo 13, versículo 2. E especialmente também do Espírito Santo, né? Essa é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Romanos 15, 16, 2 Tessalonicenses 2 e 13, 1 Pedro 1 e 2, e
1 Coríntios 6 e 11. Ela é também entendida principalmente como um evento salvífico que ocorreu no passado, pelo qual todos os crentes foram santificados de uma vez por todas. Hebreus 10, 29, referindo-se aqui à cruz de Cristo. E 1 Coríntios 6 e 11 também vai falar. Quanto ao batismo, os crentes podem ser chamados normalmente de santificados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e Atos 20, versículo 32. Depois você pula lá para Atos 26, 18, Romanos 15, 16. Referindo-se aqui a um indivíduo, Hebreus capítulo 10, versículo 29, 2 Timóteo 2, 21, né? Ou mesmo sendo santos também, é vista como uma obra em processo e futura de Deus. Então, aqui o santificado é uma obra em processo, certo? E futuramente aí, né, essa obra está em processo, nós estamos cada dia em processo, como eu falei, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando. Então você não é perfeito de uma vez por todas, assim, de uma única vez, não. Você vai cada dia santificado, é matando o leão por dia, né? Você vai ver em 1 Tessalonicenses 5, 23, Apocalipse 22 e 11 e João 15, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Falei demais já aqui nesse tópico, agora vamos para o terceiro subtópico do primeiro tópico ainda, a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra de Deus, né, a palavra da verdade, nos santifica. Na oração de Jesus, me fez lembrar agora, lá em João 17, 17, Jesus falou, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aí está aí a oração do Senhor Jesus pedindo para que nós fôssemos santificados. Ao se falar da exigência aqui da santidade pela palavra, não quer dizer que ela esteja cobrando de nós, né, nesta vida, uma exigência absoluta, perfeita. Isso é impossível em nosso corpo mortal. Né? Afinal, somos seres falíveis, né? Humanos e pecadores. Paulo falou que pela graça de Deus se tornou um homem santo. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 15, 10. Nós podemos dizer o mesmo, pois somente por meio do Espírito Santo, né, do Espírito Santo de Deus, em nossas vidas e da graça do Senhor, podemos ser capacitados para desenvolver um padrão de vida santa, né, que agrade a Deus em todos os sentidos. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia, né? Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam todos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Isso foi o Senhor falando, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16. Em vez de imitar o mundo ímpio, né, com seus mudanismo, seu modismo, nossa vida deve reproduzir o caráter santo daquele que nos chamou. Deus é santo em todos os seus caminhos. A fim de sermos como Ele, precisamos ser santos em tudo o que fizemos e dizemos nesta vida e no porvir. Jamais seremos tão santos quanto Ele, mas devemos ser santos porque Ele é. Nenhum aspecto da nossa vida está excluído aí desse imperativo divino. Todo o nosso procedimento deve resplandecer o caráter de Deus, a santidade daquele que nos chamou do pecado para a salvação. Aqui, nós estamos falando aqui, nós não seremos jamais igual a Ele, né? Mas nós devemos ser santos. O apóstolo Paulo, ele fala, sede meus imitadores, nós devemos imitar. Veja só, aqui no começo fala que nós, vejam só, não devemos imitar o mundo ímpio com seus modismos, certo? Nossa vida deve reproduzir o caráter santo daquele que nos chamou. Então, o apóstolo Paulo, quando ele falou, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, então nós devemos, né, buscar ser parecido com Cristo, buscar não viver nesse modismo aí, falando que tudo pode e que tudo está certo, não. Devemos nos aproximar o máximo de Cristo. E o discípulo, né, o Pedro, quando ele nega Jesus, que ele vai se escorando por ali, perto das pessoas que estavam se aquecendo naquela noite fria,
Alguém pergunta para Pedro, você é um deles? Não, não sou. Aí depois a segunda pergunta, você é um deles, porque o seu jeito de falar te denuncia. Então aí você vê que a aparência com o mestre, através de andar com ele e largando o mundo, largando aí a vida de pecado, chega-se parecer com Cristo, certo? Então devemos cada dia mais andar com ele e copiá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Outro texto bíblico aqui relevante sobre o tema deste subponto é que o próprio Deus da paz, né, os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam perseverados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, nessa tradução NVI. Por isso e por outros versículos, fica evidente que somos seres compostos de três partes. O Espírito é a parte que nos capacita a ter comunhão com Deus, certo? É o Espírito que volta a Deus, que Salomão fala. E o Espírito volta a Deus que o deu, o pau volta à terra, né? Como era. Então o Espírito é essa parte que nos capacita a ter essa comunhão com Deus, ok? E a alma? A alma é o centro das emoções, do desejo, certo? Dos desejos, das afeições e tendências. Você vai ver isso lá em João, capítulo 12, versículo 27. E o corpo, o que é o corpo? O corpo é a casa onde habitamos. Quem que habita? A alma e o espírito, certo? Então nós somos três, certo? Corpo, alma e espírito. Então todos esses componentes precisam ser conservados íntegros, ou seja, são os sãos, né, e inteiros. Certo comentarista sugere que a conservação é necessária pelas seguintes razões. Primeiro, o espírito precisa ser protegido, certo? De tudo que possa maculá-lo. 2 Coríntios 7, versículo 1. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 7, 1, da Senhora amado, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície, tanto da carne, do espírito, da alma. Então, devemos nos purificar. E B, de tudo que possa impedir o testemunho do Espírito Santo quanto ao relacionamento entre os santos e Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E C, de tudo que possa interferir na adoração que Deus procura, né? João capítulo 3, versículo 23 e Filipenses 3, versículo 3. Então, a alma precisa também ser protegida contra, primeiro, os pensamentos impuros, certo? Você vai ver lá em Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19, Efésios 2 e 3. Segundo, os apetites carnais que lutam contra a alma, certo? 1 Pedro 2 e 11. E terceiro, de contendas e disputas, Hebreus 12, versículo 15. Então, e o corpo precisa de quê? O corpo precisa ser protegido, primeiro, da imundície, né? 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 8. Segundo, das impurezas, Romanos capítulo 6, versículo 19. Então, aqui, irmãos, a gente já vemos aqui que precisamos ser protegidos por causa de todas essas coisas que nós estamos comentando aqui. Há muitos que estão satisfeitos com um cristianismo parcial, havendo áreas da sua vida que ainda são mundanas. As demonstrações apostólicas tocam todos os cantinhos de nossa natureza, de modo que nenhum pode escapar à purificação, certo? Então, tudo isso aqui vai englobando aqui, vai trazendo para nós, né, que nós precisamos estreitar as coisas e nos santificar e não alargar, né? Andar por caminhos espaçosos, por caminhos largos, achando que tudo pode e liberando todas as coisas. Não, jamais. Vamos aqui para o segundo tópico, rapidinho. A santificação e seus estágios. Louvado seja o nome do Senhor. A realidade da santificação. Vamos lá. A partir aqui do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, né, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna, né, o pecador se torna santo. Romanos capítulo 6, versículos 19 ao 22. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 ao 7. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo, né? Em segundo lugar, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao Senhor, viu o que eu falei agora? Ao Senhor Jesus Cristo, né? Romanos capítulo 8, versículo 29.
Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Ok? Paulo vai nos falar isso aí lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, em Efésios 4, 12 e 13, e Efésios 5, capítulo 5, versículo 6. Duas palavras aqui ganham destaque nesse subponto: ato e processo. Vamos lá. Primeiro, ato de separação do mundo. A santificação começa com um ato decisivo de separação do mundo. Quando nós somos chamados por Deus, Ele nos retira do reino das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Esse ato inicial de santificação, irmãos, é muitas vezes associado ao momento da conversão e ao batismo, onde publicamente declaramos nossa separação, a separação do pecado e nosso compromisso com Cristo. Esse ato é evidenciado em Romanos capítulo 6, versículo 19 ao 21, onde Paulo exorta os crentes a apresentarem seus membros, certo? Como servo da justiça para a santificação. Vamos aqui trazer uma aplicação devocional, Devemos refletir diariamente sobre nossa separação do mundo. Devemos renunciar às práticas pecaminosas e adotar um estilo de vida que honre a Deus, certo? Deus não quer que nós andamos por aí escandalizando, não, que nós viemos honrar o seu nome, falar do seu nome e que o nome de Deus seja temido por todas as nações. A santificação começa com a decisão consciente de viver para Cristo, abandonando ali os antigos caminhos e hábitos pecaminosos. Não adianta dizer assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, e continuar com os mesmos hábitos, com hábitos pecaminosos. Isso aí não é ser cristão, é escandalizar, e Deus não se deixa escarnecer. Ouça isso no nome de Jesus. Processo de tornar-se semelhante a Cristo. A santificação, irmãos, ela é um processo contínuo, cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Este processo envolve crescimento espiritual e maturidade, onde gradualmente nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo, certo? Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Este aperfeiçoamento é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos transforma à imagem de Cristo. Vamos aqui para outra aplicação aqui. Submete-se ao processo de santificação. Isso exige disciplina espiritual e um coração disposto a ser moldado por Deus. Então, pratique as disciplinas espirituais como leitura bíblica, oração, jejum e serviço. Permita que o Espírito Santo revele as áreas de sua vida que precisam ser transformadas e esteja disposto a obedecer à sua direção. Então, quando você está disposto a obedecer à direção, agora você pode falar, como diz Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Domina, Senhor, a minha vida por completo. Agora, daí para frente, sua vida é dominada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos aqui para o segundo subtópico, desse tópico 2 que nós estamos estudando. Vamos ver aqui 3 estágios da santificação, certo? Destacamos aqui que essa primeira fase reflete o pensamento teológico de William MacDonald. Não concordo aqui com a nomenclatura, santificação, pré-conversão. Prefiro aqui usar a expressão influência da santificação. No entanto, achei muito interessante aqui destacar esse conceito aqui nesse estudo aqui, certo? Há 4 fases na santificação no Novo Testamento. Primeiro, pré-conversão. Segundo, posicional. E terceiro, prática ou progressiva. E quarto, perfeita. Mesmo antes de ser salva, a pessoa é posta à parte numa posição privilegiada. Assim, em 1 Coríntios 7,14, lemos que o marido descrente, vejam só, o marido descrente é santificado pela esposa cristã. Eis aí, eis a santificação pré-conversão.
certo? Aqui ele não estava convertido, porém ele é santificado pela mulher crente. Aí é a santificação pré-conversão. Na verdade, a presença do cristão em um lar incrédulo exerce influência santificadora. Conforme foi mencionado aqui anteriormente, santificar significa separar aquilo, né? Aqui não quer dizer que o marido incrédulo é salvo, não, ou santificado por sua esposa. Antes significa que é separado e colocado em posição de privilégio exterior. Tem a felicidade de possuir uma esposa cristã, por exemplo, que ora por ele, né? E então a vida e o testemunho dessa mulher influenciam esse lar para Deus, a ponto, né, do ponto de vista humano, existe maior probabilidade de que esse homem casado com uma cristã piedosa seja salvo do que fosse casado com uma incrédula, né, que vivesse aí no mundão aprontando. Nas palavras de Vini, ele se vê sob uma influência espiritual que contém a possibilidade da conversão. O mesmo princípio se aplica aqui, né? Evidentemente, a esposa incrédula cujo marido é crente, nesse caso, a esposa incrédula, ela é santificada, certo? Então, quando a pessoa nasce de novo, é santificada posicionalmente, em virtude de sua união com Cristo, certo? Então, isso significa que ela é posta à parte do mundo para Deus. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 26, versículo 18, 1 Coríntios 1 e 2, 1 Coríntios 6 e 11, 2 Tessalonicenses 2 e 13 e Hebreus, como nós já falamos aqui, capítulo 10, versículo 10 e 14. Então, existe ainda a santificação progressiva, por exemplo, na qual o crente é posto à parte do mundo, né, do pecado do próprio eu. Essa é a progressiva, certo? Então, ele é posto à parte do mundo e do pecado e do próprio eu. Para Deus, trata-se de um processo pelo qual ele se torna cada vez mais parecido com Cristo. É essa santificação que Paulo pede em sua oração a favor dos Tessalonicenses, né? Encontramos aqui exemplos dela em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e o 4, e 2 Timóteo 2, 21. Então, ela é produzida aqui pelo Espírito Santo quando somos obedientes à palavra de Deus. Você vai ver isso lá em João, capítulo 17, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 também. Então, ela deve continuar durante toda a vida do crente sobre a terra. Ele nunca chegará à perfeição, porém, esse é o alvo para o qual deve sempre avançar. O cristão, ele nunca vai chegar à perfeição completa, mas é um alvo, você está cada dia buscando, cada dia, né, se mortificando a sua carne, o seu eu, o seu ego, para se santificar e chegar um dia à perfeição. Até porque se o varão chegar à perfeição, a estatura de varão perfeito, Deus toma para si, certo? Então, se nós estamos aqui, porque nós não alcançamos ainda esse estado de perfeição. Então, a santificação definitiva é um mistério que transcende nossa compreensão. A Bíblia nos revela que, após o fim dos tempos, experimentaremos uma transformação gloriosa. Nesse momento receberemos um corpo imortal, livre de qualquer mancha do pecado. Então, quando nós agora quando nós partirmos desse mundo, recebemos aí um corpo imortal e não vamos mais, né, estar sujeito ao pecado. Terceiro subtópico do tópico 2. Louvado seja o nome do Senhor. A santidade, né? Santidade e justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico. Terceiro subtópico é o alvo da santificação. Certo? Segundo o estudo dos três estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5, versículo 8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, né? De modo que seja a sua santa habitação de Deus. Como diz lá em João 14, 23, né? Você vê que nós somos a habitação de Deus.
Jesus falou, aquele que me ama guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, vê que está no plural, o Pai, Filho e Espírito Santo, e viremos para ele, e faremos nele morada, certo? Então nós somos a habitação do Senhor, nós vamos nos tornando cada dia essa habitação do Senhor. Propósito da santificação, alinhamento ao caráter divino. A santificação não é apenas um processo superficial de melhoria moral, mas uma transformação profunda que nos conforma, né, à imagem de Deus. Vamos ver aqui o propósito da santificação. Obediência e comunhão com Deus, né? A verdadeira santificação implica não apenas em ouvir a palavra de Deus, mas também em obedecê-la e aplicá-la em nossas vidas diárias. A Bíblia nos diz que nós devemos ser também praticante e não somente ouvinte, certo? Lá em Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não podemos ser somente ouvinte, mas devemos também praticar, né? Aplicar em nossas vidas. E aqui, e o propósito da santificação? A habitação de Deus no crente, né? Vamos ver aqui, o objetivo da santificação é que sejamos a santa habitação de Deus, conforme nós já citamos agora, João 14, 23, né? Quando guardamos e praticamos seus mandamentos, né? O mandamento de Jesus, ele promete fazer morada em nós. Esta presença contínua de Deus em nossas vidas é o ápice da santificação, pois nos torna aí templos vivos do Espírito Santo. Engrandecido é o nome do Senhor. Terceiro tópico, estamos caminhando aqui já para o final, já vamos aí com 46 minutos de aula, né? Vamos lá. O julgamento do Deus Santo, louvado seja Deus. Vamos ver aqui sobre o Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, lá em Isaías capítulo 1, versículo 4, por exemplo, e também revela com um nome santo, Isaías 57, versículo 15. Né? Os serafins declaram a sua santidade, Isaías 6, versículo 3, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus, como diz Samuel, 1 Samuel 2:2. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. E 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos, né, chamados a ser santos em nossa jornada. Vamos ver aqui a santidade de Deus, que quer dizer que ele está separado, né? A santidade de Deus quer dizer que ele está separado do pecado e dedicado a manter em alto sua honra, certo? E essa definição, irmãos, contém tanto uma qualidade relacional, né, que é a separação, e uma qualidade moral. A separação é do pecado ou mal, e a devoção ao bem da honra ou glória de Deus, certo? Então, você vai separar do pecado, vai ter a separação, vai se separar do pecado, né? E então, da devoção a Deus em honra e glória de Deus. Quando a Escritura chama Deus de santo, ou quando chama as pessoas individuais da deidade de santo, de santas, né? Como ela frequentemente o faz. Como será? Tem várias referências, vou citar só algumas aqui. Levítico 11:44 e o 45, Josué 24:19, 1 Samuel 2:2, Salmo 99, versículo 9, você pode meditar na sua casa depois, Isaías 1:4, Isaías 6, versículo 3, né? Isaías 41, versículo 14, e o 16, e o 20, e aí sucessivamente. Apocalipse também 4:32, né? Aliás, Apocalipse 15, versículo 4. Então, a palavra santifica tudo a respeito de Deus, que o coloca separado de nós e faz dele objeto de nossas reverências, adoração e temor. Ela cobre todos os aspectos de sua grandeza, né? Transcendente aí, e perfeição moral, e assim é um atributo de todos os seus atributos. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Salientando aqui a divindade de Deus,
em cada ponto. Cada faceta aqui da natureza de Deus e cada aspecto do seu caráter podem apropriadamente ser chamados santos. Precisamos porque ele é santo, né? Ele é o santo. Agora, segundo subtópico desse tópico 3. Santidade exigida a todos os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Esta aqui é uma exigência, né, que deve ser aí abrangida a todos os crentes, a todos que fazem profissão de servir ao Senhor. Como membro do corpo de Cristo, né? Claro, nós não vamos estar membro e morada também, né? Do Espírito Santo, morada de Deus e do Senhor Jesus. Nós não vamos estar andando de qualquer maneira, né? Então, como membro desse corpo, do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade, como diz Hebreus 12, 14, nós já lemos aí, que foi o nosso textuário. Empenhamos aí a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade, Romanos 12, versículo 1, né? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos oferecer a Deus nosso corpo santo, né, em sacrifício a Deus. Querido irmão ou irmã, a busca pela santidade não é uma tarefa fácil, não. Mas é uma jornada que Deus nos convida a trilhar em todas as áreas de nossa vida, pois essa é a santidade exigida de todos os crentes. Vamos aqui explorar como podemos viver essa santidade? Vamos? Como podemos viver essa santidade de forma prática e devocional? No trabalho, por exemplo. Sejamos honestos e íntegros em suas atividades profissionais. Há um versículo que fala que nós devemos fazer as coisas para o homem como se estivesse fazendo para o próprio Deus, né? Então sejamos fiéis, sejamos honestos, íntegros. Segundo, trate seus colegas com amor e respeito. Se você é um cristão, está lá no seu trabalho, você não respeita seus colegas com respeito, com amor, né? Qual o exemplo? Como que você vai estar evangelizando, né, para essas pessoas, mesmo que você não fale nada a respeito de Cristo, mas o seu testemunho, o seu tratar, a maneira de você agir com amor, certo? Com respeito, isso aí você vai atrair pessoas para você e para Cristo, ouça isso no nome de Jesus, através do seu testemunho. Terceiro, ore por sabedoria e discernimento em suas decisões. Nunca tome decisão sozinho, mas ore primeiro, peça discernimento, peça sabedoria e você vai ver que as coisas mudarão. Ouça isso no nome de Jesus. Na faculdade, em primeiro lugar, estude com dedicação, buscando a excelência, certo? Segundo, seja um exemplo de ética e integridade acadêmica. Ore por discernimentos em suas escolhas acadêmicas. E na família, tem também como você melhorar. Ame e honre seus pais, irmãos e filhos. Segundo, seja paciente e compassivo. Tudo isso aí são sinônimos de que você quer viver uma vida santa, em santificação com o Senhor. E terceiro, ore pela unidade e paz em sua casa. Quantas famílias que estão se destruindo, ao invés de buscar entender quem é que está por trás de todas aquelas briguinhas, todas aquelas birrinhas, e ao invés de orar a Deus, pedir paz em sua casa, acaba desmoronando, queridos. Isso é muito sério. E no namoro, precisa santificação também? Precisa separação do pecado? No namoro e no casamento, mantenha relacionamentos puros e respeitosos, respeitando um ao outro, se dedicando a um outro. Segundo, priorize o diálogo e a comunicação. Quantas pessoas que se comunicam com o outro batendo nas panelas, derrubando as coisas no chão, quebrando as coisas dentro de casa, isso aí é a maneira de comunicação. Como quem diz assim, olha, você está vendo, eu estou irado, não fala em palavras, mas ele fala jogando as coisas no chão, jogando as coisas na parede, e não é bem assim. Terceiro, ore para que Deus seja o centro do seu relacionamento, certo? No casamento, lá na transformação da água para vinho, Jesus estava no centro daquele casamento, certo? Trouxe alegria, que o vinho simboliza a alegria. Então ore para que essa alegria, este vinho, o melhor vinho, venha fazer parte do seu relacionamento. E na forma de vestir? Nossa, será que existe?
Escolha as roupas modestas e que não causem tropeço aos outros, né? Tem muitos que isso é de ambas as partes, né? Homens e mulheres andam tão chamativa atenção que acabam fazendo com que outros tropecem, né? Mas escolha roupas modestas. Você pode se vestir bem sem mostrar suas partes íntimas, sem mostrar seu corpo. Segundo, lembre-se de sua aparência, né? Lembre-se que essa aparência ela reflete seu coração. Então, o que está ali dentro do seu coração, muitas vezes a aparência vai trazer no externo. Ouça isso no nome de Jesus. E nas amizades? Nós devemos também nos separar de algumas amizades? Escolha amigos que compartilhem seus valores e princípios. Não é andar com pessoas que... Salomão ele é muito enfático quando ele fala sobre isso aí. Nós devemos escolher, Davi também ele fala, devemos escolher nossas... Eles com certeza quebraram muita cara quando escolheram qualquer tipo de amigo e se deram mal, então eles têm um conselho muito bom para dar. Devemos, né, escolher nossos amigos que compartilhem nossos os valores, princípios e tudo mais. Segundo, seja um amigo leal e compassivo. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que não têm paciência, não. Tem pessoas que já falam já com as mãos. Não dá uma advertência verbal, já vai logo na pancadaria. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro, ore por discernimento e ao escolher suas amizades. Devemos, né, saber com quem nós andamos. Tem um adágio que diz: me fala com quem tu anda, eu digo quem tu és. Então, devemos escolher bem as nossas amizades. Terceiro e último subtópico, aqui do tópico 3. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam, certo? Caráter de Deus, a justiça de Deus, né, é um reflexo de seu caráter santo e perfeito. Deus é intrinsecamente justo e seus atos fluem da sua natureza justa. Deuteronômio 32, versículo 4 e Salmo 89, salmista 89, versículo 14. A justiça de Deus implica que ele age de maneira reta e imparcial, sempre fazendo o que é reto e bom. E o padrão divino? A justiça de Deus estabelece o padrão pelo qual todas as ações e pensamentos são julgados, certo? A lei de Deus, conforme revelada nas Escrituras, é a expressão da sua justiça e é o padrão para a conduta humana. Salmos 19, versículo 7 ao 9, Romanos 7 e 12. Redenção, né, e justiça. A justiça de Deus também, amados, ela é revelada na obra redentora de Cristo. Deus enviou seu Filho para satisfazer as demandas de sua justiça por meio do sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Desta forma, Deus é justo e justificador. Aqueles que têm fé em Jesus, né? Você vai ver lá em Romanos 3, 26. Vamos aqui trazer uma aplicação sobre isso aqui. Confiança no juízo de Deus. Saber que Deus é justo e que seu juízo é perfeito deve trazer o conforto e confiança aos crentes, especialmente em meio às injustiças desse mundo, né? Podemos confiar que Deus corrigirá todas as coisas no tempo certo. Salmos capítulo 9, versículos 7 e 8. E Romanos 12, versículo 19. E viver justamente também. Como reflexo da justiça de Deus, somos chamados a praticar a justiça em nossas vidas diárias, né? Isaías 1:17 e Mateus capítulo 5, versículo 6. E proclamar a justiça de Deus. Também devemos ser testemunha da justiça de Deus, proclamando o Evangelho que revela a justiça de Deus através da fé em Jesus Cristo, né? Você vai ver lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, estas são o que Deus, né, nos preparou nesta aula dessa semana. Vamos concluir aqui rapidinho, né? Vamos falar aqui sobre... Vou só concluir aqui. Não vou nem ler aqui a conclusão, vamos somente comentar aqui sobre ela.
né? O Novo Testamento, querido, ela coloca em alto relevo a vida de santidade nos evangelhos, né? Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas e gerais, né? Bem como o livro de Apocalipse nos ensina sobre essa temática. Portanto, concluindo, quero destacar esses sete razões para viver em santidade. Vamos lá. Primeira razão. Devemos ser santos porque a voz de Deus nas Escrituras Sagradas assim nos ordena claramente, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, né? 1 Pedro 1,15. E segunda razão, devemos ser santos porque essa é a grandiosa finalidade do propósito daquilo que Cristo veio fazer no mundo. Paulo escreveu aos Coríntios e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versículo 15. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, né, dedicado à prática de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Terceira razão, porque devemos, né, ser santos. Devemos ser santos porque essa é a única evidência segura de que possuímos fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé autêntica sempre haverá de manifestar-se pelos seus frutos. Ela santificará, operará por meio do amor, vencerá o mundo e purificar o coração. Como veem aí, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. Então, a fé, se você tem fé, mas não produz frutos, não faz obras, essa fé está morta, como diz lá Tiago 2,14. Quarta razão, devemos ser santos porque essa é a única prova de que amamos o Senhor Jesus Cristo com sinceridade, certo? Vai nos falar assim, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. João 14, 21. Quinta razão, devemos ser santos por ser essa a única evidência segura de que somos verdadeiros filhos de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Sexta razão, devemos ser santos por ser essa a maneira mais provável de fazer o bem, né, ao próximo. Assim brilha a vossa luz, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, né? Mateus 5,16. Sétima razão, sétima e última. Em último lugar, devemos ser santos porque sem a santidade na terra, né, nunca estaremos preparados para desfrutar do céu. O céu é um lugar santo. O Senhor do céu é um ser santo. Os anjos são criaturas santas. A santidade também, amado, está estampada em tudo quanto existe no céu. Então, o livro de Apocalipse expressa, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Apocalipse 21 e o versículo 27. Então, você vê que tudo mostra, né? Tudo nos leva a crer, tudo nos mostra que lá no céu tudo é santo. Então só entra lá os santos, os santificados, aqueles que lutarem para chegar no céu. Que Deus abençoe, amados. Chegamos ao final dessa aula. E que Deus continue falando melhor no seu coração, através da palavra. Fica aí conectado que no próximo vídeo nós estaremos trazendo aqui a lição 11, né? Louvado seja o nome do Senhor, que vai ser falar sobre a realidade, né? Realidade bíblica do inferno. Estamos chegando já logo, muito breve aí, ao final deste trimestre, né? Louvado seja o nome do Senhor, e virá mais coisas boas por aí pela frente. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos em nome de Jesus, e até a próxima. Se não houver arrebatamento da igreja, estaremos aqui em nome de Jesus. Amém.